terapia para a depressão, ela é fundamental. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é com o profissional que a gente vai escolher para fazer essa terapia. Eu não escolhi bem um dos profissionais que eu passei. E isso quase me custou a vida. Eu sou a Bia e hoje o nosso papo é sobre terapia. Eu vou te contar a minha experiência com a terapia. Eu já tinha feito terapia antes, voltada para o trabalho. Eu estava num momento um pouco complicado do trabalho e eu procurei um profissional para ver se eu conseguia resolver e dar uma desenrolada na parte profissional. Foi uma profissional muito boa, mas a terapia ela não foi efetiva porque o problema que eu tinha era emocional. Então tinha que ter tratado o meu problema emocional, que é a depressão, para que eu pudesse ficar preparada para deslanchar na parte profissional. Conseguir ter mais clareza do que eu queria, o caminho que eu queria seguir e tudo mais. Sem essa clareza, a gente não consegue deslanchar em área nenhuma, gente. Quando a gente não sabe o que a gente quer, quem a gente é, né? Quando a gente não tem o autoconhecimento, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não chega em lugar nenhum. Então, precisava tratar o meu lado emocional e acho que nisso que ela falhou, ela não conseguiu identificar. Precisava primeiro tratar a minha depressão antes de partir para dinâmicas da área profissional. Gente, só um minutinho, que a minha sapequinha Shih Tzu tá agitada aqui. Como eu já estava num período bem avançado da minha depressão, então eu já estava identificando que eu precisava cuidar da parte pessoal, da parte emocional, para depois cuidar da parte profissional. E aí, ano passado, em 2023, eu fui procurar um profissional para cuidar da minha parte emocional que não estava boa, né? Da depressão e tudo mais. E eu me decepcionei muito com esse profissional, porque desde o primeiro dia eu senti um pouco de descaso. Parecia que a pessoa não estava interessada em escutar, não mostrava interesse. E tudo que eu falava, ou que eu tentava falar, porque eu estava num momento da minha vida tão difícil, né, emocionalmente, que nem consegui falar, eu não falava. E ele também não estava me ajudando a botar para fora. Assim, não mostrava interesse em me ajudar a botar esse meu sentimento para fora. Então, assim, não tava indo. Eu fui, eu acho que umas 4 vezes nesse profissional. Olha só, ainda insisti, porque eu queria muito que desse certo essa terapia, porque assim, foi como se fosse o último recurso, assim, eu preciso de alguma coisa para mudar esse estado da minha vida, e fazer essa terapia na minha cabeça era assim, o último recurso, alguém precisa me ajudar. E eu fui pedir ajuda. E esse profissional foi um descaso total. Teve um episódio dessa terapia em que ele pediu um exercício. Esse exercício foi muito bom. Eu não vou falar aqui como que ele é, porque é um exercício que mexe muito com a cabeça. Então, ele precisa ser feito, sim, com um acompanhamento de um profissional. Então, não vou nem falar como é que é. Mas foi um exercício que me ajudou a ver muito o foco das minhas feridas. Por que doía, né? A gente, às vezes, sente aquela tristeza, aquela angústia, até identifica algumas coisas ali, mas, às vezes, a coisa que tá pegando ali na nossa tristeza, na nossa angústia, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Com esse exercício, ela, na verdade, passou para eu fazer em casa esse exercício, e eu fui fazendo e fiz, assim, prestando bastante atenção e colocando bastante emoção naquilo, porque, como eu disse, eu queria muito que desse certo essa terapia. E, gente, eu fiz esse exercício chorando, porque eu comecei realmente a ver coisas mais profundas que estavam, né, na minha mente, que cutucavam essas feridas.
E eu falei, nossa, é realmente muita coisa aqui faz sentido. E eu fui pro próximo dia de terapia, já assim, pensando, agora a gente vai falar sobre exercício, agora eu vou conseguir me comunicar mais sobre os meus sentimentos, sobre o que está acontecendo comigo, porque cutucou a ferida, agora eu acho que eu consigo falar um pouco mais sobre as minhas feridas. E quando eu cheguei lá, para começar, essa terapia, quando eu cheguei, ela durou 15 minutos. Eu não sei se vocês já viram uma terapia que dura 15 minutos, mas eu presenciei, né? Eu fui aí uma pessoa que presenciou uma terapia de 15 minutos. Eu cheguei, a pessoa perguntou como que eu estava. A minha vontade era de responder igual, né? Da última vez que eu estava aqui, porque a gente ainda não tratou, né? Então, eu continuo igual, né? E aí eu falei, mesma coisa, né, tal, assim, assado. E aí a pessoa começou a falar um monte de coisa nada a ver, que não tinha a ver com a terapia. E aí eu percebi que ela estava tomando um rumo que, né, não tinha a ver comigo, né, o tratamento comigo. E eu falei, olha, na última terapia você pediu um exercício, você lembra? E ela disse, é verdade, eu pedi um exercício para você. Isso já me assustou um pouco, eu pensei, ela deveria saber que ela me passou um exercício, ela deveria estar preparada para eu chegar aqui com o exercício para a gente poder falar sobre isso, né? E trabalhar isso. Então ali eu já dei uma assustada, quando ela não lembrou que me passou esse exercício. E aí eu comecei a falar do exercício e a pessoa assim meio que, tá. E ao invés da gente falar sobre esse exercício, para eu poder, né, falar sobre as minhas emoções, as que eu senti quando eu fiz esse exercício, que foram coisas muito profundas, ela começou a falar sobre o trabalho dela nas redes sociais, que era para eu seguir ela, que era para eu participar de uns grupos lá que ela tinha, meio que vendendo o trabalho dela que ela fazia nas redes sociais. Não que eu não esteja contra a pessoa falar sobre o trabalho dela, mas eu acho que na terapia, com uma pessoa muito machucada emocionalmente, não é o momento de você vender um trabalho. Ali, o trabalho dela ali comigo era prestar atenção no que eu estava dizendo e me tratar, e não vender um outro trabalho que ela tinha. E aí eu fiquei muito chocada, muito decepcionada. E ela não prestou atenção no exercício, ela não levou o exercício em conta, finalizou, parecia que estava com pressa de finalizar, parecia que tinha mais alguma coisa para fazer. 15 minutos ela finalizou a terapia, que nem foi terapia, né? Foi só um momento que a gente passou ali junto. E eu saí daquele dia, assim, gente, por terra. Muito decepcionada, muito triste, mais ainda do que eu já estava. E depois eu liguei lá e falei, olha, avisa que eu não vou mais porque não tá dando certo. E após isso eu aumentaram os meus pensamentos de que a vida não vale a pena, né? Porque eu já tinha pensamentos assim por conta da depressão e a coisa só aumentou um pouco mais. Eu falei, nossa, como último recurso, eu fui fazer a terapia e o meu último recurso não deu certo. E agora? Eu vou me apegar a quê? Né? Se nenhum profissional conseguiu entender as minhas emoções, as minhas feridas e me ajudar com elas, quem vai me ajudar? Como que eu vou resolver isso? E aí eu comecei a pensar que a minha vida não tinha dado certo, que não tinha solução para os meus problemas emocionais, que eu não queria mais sentir mais aquilo e eu não sabia como resolver aquilo, porque depois disso eu meio que perdi a fé na terapia e procurar um profissional, porque eu estava tão fragilizada, gente, que eu não conseguia ter a mentalidade de que não deu certo com aquele, que eu deveria procurar outro. A minha fragilidade levou a pensar que não ia dar certo terapia nenhuma. E, gente, foi uma fase assim, eu acho que foi
uma das piores fases da minha vida, se não a pior fase da minha vida, que é quando você acha que a sua vida não deu certo e que a vida não vale a pena ser vivida. Eu comecei a perder o apetite, eu já não conseguia nem comer mais. Para eu comer, sei lá, 3 garfadas de uma refeição, eu tinha que ter um copo d'água do lado para poder ajudar a empurrar, porque assim, não conseguia mais nada, gente. Eu não queria nem sair de casa. Quando eu saía era um esforço, uma energia muito... Eu empregava uma energia muito forte dentro de mim para eu poder conseguir conversar com as pessoas, então eu preferia nem sair de casa para não ter que passar por isso, porque eu não queria mais conversar. Gente, a minha cachorrinha tá fazendo um barulho aqui, ela não para, ela é muito terrível, mas releve, por favor. Então eu não conseguia mais nem sair de casa para interagir. E aí, graças a Deus, eu acho que foi assim uma coisa enviada por Deus na minha vida. Passando pelos feeds do YouTube, pelos canais, né? Eu tinha sempre o costume de colocar alguma coisa falando no meu ouvido para poder distrair um pouco a minha cabeça, para eu conseguir fazer alguma coisa, porque eu não tinha vontade de fazer nada, então eu colocava sempre alguma coisa ali falando no meu ouvido, um fone de ouvido, algum vídeo, para tentar dar uma distraída na minha mente, para eu conseguir fazer as coisas aqui de casa, meu trabalho, né, que eu trabalho CLT, eu preciso fazer meu trabalho. E passando por esses vídeos, eu encontrei o canal da Raíssa, o Yoga Mudra. Eu sempre coloco ele na descrição dos meus vídeos, dos vídeos anteriores, tem ele, vou colocar na descrição desse vídeo também. E aí, o jeito da Raíssa falar, né, o jeitinho dela calmo, tranquilo e bem amoroso de falar, chamou a minha atenção. Eu falei, vou assistir os vídeos dessa menina aqui, ver o que acontece. E comecei a assistir um e outro, e ela falava muito de meditação. Eu já falei de meditação nos vídeos anteriores, então não vou falar muito sobre isso aqui. E eu era meio cética com meditação, mas daí fui tentar e acabou dando certo, né? A meditação realmente ela entrou na minha vida para ficar. E eu costumo dizer que a meditação foi uma das coisas que me salvou mesmo, porque eu estava achando que aquele momento ia ser meu fim. E costumo dizer também que o canal da Raíssa foi uma das coisas que me salvou desse momento muito, muito ruim. E conforme praticando a meditação, eu fui encontrando outros conteúdos que também me ajudaram. E já trouxe algumas coisas para vocês nos vídeos anteriores, vou continuar passando outros hábitos, né, que eu coloquei na minha vida e que me ajudam muito. E com esses novos hábitos, eu fui me fortalecendo emocionalmente e consegui encontrar um novo profissional e para fazer terapia, porque não é porque eu estou fazendo alguns hábitos no meu dia a dia que significa que essas feridas sararam. Não, a gente precisa sim olhar para isso e procurar a cura para isso. Então, depois, já um pouco mais forte emocionalmente, eu procurei um profissional e encontrei uma profissional maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa, a Tami. E voltei a fazer terapia e agora sim, olhando para as minhas feridas, curando as minhas feridas e tá funcionando muito bem. Então, o recado aqui é: terapia é fundamental para quem tem depressão. Mas tome cuidado com o profissional que você vai fazer essa terapia. Se possível, tente buscar recomendações de pessoas que você confia e profissionais que essas pessoas confiam. Se possível. Se não for possível, se você não tiver alguém, ou se você não se sentir à vontade de conversar com alguém sobre isso e você for procurar um profissional por conta própria, avalie bem, desde o primeiro momento, se esse profissional está mesmo te dando atenção. Se não tiver, se você não se sentir à vontade, finaliza e busca outro. Não precisa achar que, porque não deu certo com um, não vai dar certo com todos. Existe sim, infelizmente, alguns profissionais
que não leva essa profissão a sério, infelizmente, mas eu acredito e quero acreditar muito firmemente nisso, que é a minoria. Eu fui aí sorteada com um, mas, como eu disse, eu quero acreditar que é a minoria. Procure um profissional, não deu certo, não significa que nem todos não vai dar certo, tá? Procure outro, porque terapia é fundamental. E sim, tem profissionais maravilhosos que podem te ajudar a sarar as feridas, encontrar os porquês, né? Que a gente precisa encontrar os porquês antes de encontrar a solução para esses problemas. Espero que a minha experiência tenha ajudado. Deixe aqui nos comentários qual a experiência de vocês. Quero aprender também com a experiência de vocês. E até o próximo vídeo.